estamos aqui com todo entusiasmo para a gente instigar esse momento de curiosidade, que é esse estudo, tem essa didática muito interessante, que é de perguntas e respostas, onde há essa interação com o público, de forma com que vocês fiquem à vontade para dirigir as perguntas aos nossos voluntários que estão às laterais, tá? Óbvio que a gente não alcança todo o conhecimento, né? É como se fosse um profissional da educação. Nós ali especializamos em determinados assuntos e damos alguns pitacos, né, daquilo que temos de ponderações sobre a principiologia doutrinária, ética, daquilo que a doutrina espírita, no que abrange os preceitos do espiritismo, pode nos gerar essa instrução, né? No primeiro momento, a pergunta ela tem uma perspectiva de ofuscar a curiosidade, a partir desse instrumento de tomar conhecimento. Mas a sua finalidade, é muito bom que isso fique esclarecido, é gerar parâmetros morais dentro do nosso arquétipo consciencial, de forma a dirimir as nossas tomadas de decisões, né? Tal é apontado como a evolução, né? Dentro daquela dicotomia entre o intelectualismo e o moralismo, né? Ao passo que a inteligência deve acompanhar também a aptidão moral, na medida em que ela permite com que nós tenhamos, então, esses parâmetros de comparação, para que nós tenhamos uma vida mais, então, equilibrada, com foco sempre na perspectiva de buscar a evolução. Muito bem. Feito essas considerações, vamos iniciar com uma pergunta aqui bem quente e bem atual, fora de qualquer preceito ou preconceito pré-formado, mas que me chama muita atenção, principalmente quando a gente faz os acolhimentos fraternos e depara com essas situações, sabe? E, de uma forma bem carinhosa, a gente acolhe essas pessoas, sem nenhuma conotação ideológica, mas com o coração aberto. E a pergunta, depois dessa propaganda, é a seguinte: por que sou gay? Uma pergunta, às vezes, muito complexa e que anteriormente não era tão difundida no centro espírita pelo conservadorismo que existia, né? E pelas posições doutrinárias também divergentes, né? Eu não vou fechar aqui o assunto, mas eu vou dar a minha contribuição a fim de instigar a ampliação dessa temática, né? Bom, primeiro, antes de responder, nós temos que falar um pouquinho sobre o amor universal, aquele ditado no resumo dos 10 mandamentos, quando Jesus disse que o maior deles é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Bom, dentro dessa perspectiva, nós ainda entramos então a um preceito preambular, que é exatamente o seguinte: o que é o Espírito? É a primeira pergunta, não, a primeira não, é uma pergunta que está também no Livro dos Espíritos e que vem tratar desse dilema. O que é o Espírito? Então vamos lá. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Não, mas o que isso tem a ver com a pergunta? Vamos chegar lá. O princípio inteligente, então, é esse ser, obviamente, inteligente, que começa a sua caminhada evolutiva a partir dos preceitos do determinismo divino e do instinto. Então ele começa a estagiar esse princípio inteligente em vários reinos conhecidos em termos de comparação ao planeta Terra, ao reino vegetal, ao reino mineral, reino vegetal, ao reino animal e depois ao reino hominal. Perfeito? Então ele vai evoluindo a partir dessas forças naturais ou forças
da natureza que promove a evolução. Tá? É o que se diz lá, que a evolução não se dá a saltos, né? Ela vai se encaixando. Então, ao passo que quando esse princípio inteligente ele chega no estado hominal, ele começa então a ter o raciocínio lógico e começa a atribuir tomadas de decisões para si, e a partir desse momento ele começa a dar mais vazão à vontade e começa a inibir um pouco o determinismo divino e o instinto. Então, esse princípio inteligente, quando ele chega nesse estágio, ele se torna espírito. Muito bem. Então, esse espírito, naturalmente, ele começa a ter as suas experiências corpóreas, como teve em outras oportunidades, vivenciando os outros reinos. Tá? E aqui o que acontece? Então, esse espírito começa a reencarnar, às vezes vem como mulher, às vezes vem como homem, e vão trocando esses polos de gênero. Ao passo que uma das primeiras explicações, quando se tem essa afetividade pelo mesmo sexo, uma das explicações é quando não há essa alternância consecutiva nos gêneros. Então, quando uma pessoa vem e reencarna muitas vezes, às vezes como mulher, sente às vezes muito a apatia pelo próximo, em ser mãe, ele começa a alimentar essa essência da sensibilidade de tal forma que quando ele vem num outro polo masculino, ele sente essa dificuldade em se adequar e às vezes tem essa sensibilidade pelo mesmo gênero. Bom. Uma outra perspectiva é o resultado daquilo que eu tenho de ser o que eu sou. Aquilo que eu trago dentro de mim como uma percepção anímica. Como assim, Júnior? Aquilo que eu cultivei em termos de hábitos, de promiscuidade, de libido exagerada. Isso começa a confundir a minha perspectiva do que é o elo afetivo. Ou seja, o que é a proposta do amor? E aí a gente vai numa perguntinha que tem também no livro dos Espíritos, vai dizer assim, ó, os Espíritos têm sexo? Pá, interessante, hein? Aí responde os Espíritos, tem, mas não da maneira que entendeis. Fantástico. Tá? Depois ele vai aprofundar um pouquinho nessa perspectiva. Por quê? Porque o foco não é na sexualidade em termos de libido, de conjunção carnal. O foco é na troca afetiva que move, que alimenta os seres, independente do gênero. Então é uma ponderação mais equilibrada. Ao passo que você dizer, não, cara, ou aquela pessoa é homossexual, não. Espera lá. A sua ligação com o outro é por qual sentido? Ô, Júnior, é óbvio, eu sou homem, eu sou mulher, nós estamos vivendo um momento de provas e expiações, que nós temos essas inclinações naturalmente pelo corpo, pela carne, óbvio que vai acontecer. Mas qual que é a relação, qual que é o sentido disso acontecer? É o amor? Às vezes é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu olho para o meu filho e vejo, não, mas que sentimento gostoso que eu tenho em relação à minha esposa, ao meu esposo, independente do gênero, é o amor. Me amei, não sei, vai depender de cada um, da sua perspectiva, da sua sensibilidade, daquilo que você tem de preceito ético, daquilo que você tem de excesso, daquilo que você tem de menos. E aí você vai construindo essa aptidão do equilíbrio, né? Dentro daquilo que você tem de subjetividade, do que você já construiu em termos de personalidade. Né? Então não é uma questão fechada, é muito mais complexo do que a gente imagina. Né?
E o foco é esse. Qual é o sentido do amor, da relação afetiva? Aí você exclui qualquer possibilidade de gênero, de raça, de cor, de ideologia política. Porque o foco é esse. Quando você percebe que o espírito não tem sexo, olha, na dimensão consciencial, no plano espiritual, às vezes você não tem mais necessidade de se aparentar como homem, como mulher. Aí você quer vir na Terra e julgar que o homossexualismo é uma doença? Depende. É muito mais profundo do que a gente imagina. Porque o que impera não é a nossa posição pré-formada, mas é os anseios que favorecem os princípios da evolução, que é um deles, o amor. Como você expressa isso? Aí, meu filho, cada um tem sua forma. Um olhar, uma forma de servir, às vezes um bom dia, às vezes uma cara fechada. É um universo íntimo, dentro daquilo que você tem, em termos de potencial, em termos de deficiências. Qual é o seu nível de orgulho, qual é o seu nível de inveja. Aí você vai construindo o seu eu interior. Muito complexo, né? Não é uma questão fechada e tão pouco combatida. Vamos. Oi, tudo bem? Minha mãe já faleceu e eu acordo chamando ela às vezes, mas fico bem. O que será? Muitas vezes nós temos essas experiências de entes que já desencarnaram, às vezes com um espaço de tempo maior, às vezes com um espaço de tempo mais curto, né? Às vezes uma das ocasiões em que nós procuramos o centro espírita, a igreja, a religião, é às vezes essa dor da perda, né? E às vezes aquilo atrai o meu instinto de buscar a religiosidade, e é como se estivesse me espetando e falou, pô, não dá, eu tenho que procurar algo para me preencher, porque o sentimento de saudade está acabando comigo, né? E a doutrina espírita, ela tem esse viés consolador, no sentido que ele esclarece essas nuances sobre a perspectiva da imortalidade da alma, que é um ponto muito importante quando nós tratamos de vida, de tomada de decisões. O que eu quero dizer com isso? Quando nós implementamos em nós o conceito de que a vida não acaba com a morte material, o sentido da vida ele passa a percorrer outras diretrizes. Outras diretrizes, né? Eu digo que eu fui, às vezes, muito feliz quando eu vivenciei a minha adolescência, tendo essa perspectiva de saber ou não deixar de fazer aquilo que às vezes contraria o meu estado de consciência. Isso às vezes me tornou uma pessoa mais íntegra naquele momento mais perturbador que é a adolescência. Então, quando a gente imprime em nós essa informação que a vida não acaba com a morte, mas não pelo achismo, mas pelo fundamento que nós temos em termos de experiências com as reuniões mediúnicas, com várias circunstâncias já enunciadas pela principiologia da ciência, a gente tem um cuidado maior em tomar essas decisões que vão nortear, às vezes, o que nós vamos fazer da vida em termos de sentido de vida, né? Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso e com relação dos entes queridos, no sentido do sentimento de perda? É que é tudo questão de excesso, né? E equilíbrio, né? Muitas das nossas respostas vão estar concentradas nessa ponderação de valores, né? Equilíbrio, né? Excesso, então vamos abrir o olho em relação a isso. A relação de memória afetiva é algo que sempre vai estar conosco, né? E natural, que às vezes a gente tem essa predisposição em abrir esses canais mentais e visualizar na nossa memória física
determinados acontecimentos que vão chamar a nossa atenção para essas circunstâncias, como, por exemplo, evidenciar as pessoas que já se foram, né? Então, eu me acordo bem, é uma questão subjetiva, né? Como você se encontra hoje? Como você encara a relação de perda, né? Como você se defronta com a perspectiva de que o tempo é passageiro, né? Como você percebe que é tudo uma questão de dimensão, né? E uma das respostas pode estar, por exemplo, nessas memórias fragmentadas que ficam no nosso cérebro diante dessas perspectivas de experiências que às vezes nós temos no plano maior. E aí vai uma dica de leitura. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, levanta a mão aqui, por gentileza. Muito bem. Sabem vocês que estão gravando a continuação do livro, que é um outro livro chamado Os Mensageiros, né? Tenho certeza que também vai ser sucesso de bilheteria. Mas o que acontece? Esse livro, ele é uma coletânea de 14 livros psicografados por Chico Xavier, pelos registros de André Luiz. Né? André Luiz foi aquele médico, né? que desencarna, que viviam lá no Rio de Janeiro. E ele tem esse projeto no plano espiritual de fazer esses registros da vida espiritual. Olha que fantástico. São 14 livros. Né? E esses livros vão perseguir essas experiências narrativas em que André Luiz tem em visitar as pessoas encarnadas. Né? E um desses livros, ou vários desses livros, sempre remontam essa informação, que durante o sono, muitos acontecimentos em termos de experiência relacional acontecem. E mais, muitos desencontros em termos de discordâncias são corrigidos. Muitos espíritos, às vezes, só conseguem elevar o nível de consciência para ter uma correspondência mútua, às vezes no sono. Onde, possivelmente, esses espíritos que já estão desencarnados promovem esses encontros, então, com aquele que está desencarnado, mas que durante o sono o seu espírito desprende do corpo e tem toda a sua atuação com esses desencontros através desses espíritos. Mas pode também ter encontros saudáveis, né? Como, por exemplo, o encontro com os nossos entes familiares. Né? Mas por que a nossa memória física às vezes não registra? Registra sim a memória do espírito. Né? É uma memória mais modular, que está no perispírito, que é um corpo semimaterial que moda esse espírito, que é o princípio inteligente. Né? É complexo. Por isso que todo mundo que vem aqui na frente fala, gente, vamos estudar, vamos aprofundar, vamos sair do achismo, vamos buscar a fundamentação. Né? Diferente das outras escolas religiosas que falam, não, meu filho, vira isso, vamos virar. Não tem proselitismo. Busca a sua fundamentação, que você vai perceber que o que eu estou falando às vezes tem muita mais lógica do que a gente imagina. E a gente sai daquele achismo. Eu acho, não, eu penso. Não, ele narrou aquilo. Onde tem essa fundamentação? Qual que é o princípio lógico disso? Né? E acordo bem? Então você pode acordar muito bem, porque às vezes é um evento natural que aconteceu e que ocorre naturalmente, mas às vezes nossa memória física não registra, por uma questão de campo dimensional. Mas nós estamos falando de vibração, teoria dos campos lá na física clássica. Nós vamos entender um pouco dessa relação. Tá? Muito bom. Vou pegar essa aqui que chegou agora, que é mais prática, né?
Existe algum meio de identificar pensamentos, por exemplo, de ansiedade, que vêm do próprio espírito, ou se fazem parte de algum processo de obsessão? E como se proteger? Bom, receita de bolo, todo mundo diz isso, né? Receita de bolo não existe. Mas existe exemplos ou experiências vivenciadas na literatura espírita, na parte mais doutrinária, na parte mais romanceada, que traz esses exemplos para nós e explica, às vezes, como determinados espíritos ou personagens conseguiram criar esse campo de proteção para, às vezes, evidenciar a seguinte pergunta: será que esse pensamento é meu? Será que esse pensamento não foi atribuído ao meu inconsciente? E aí? Como criar esse parâmetro? O primeiro passo é observar nossas atitudes, os nossos hábitos, que é o resultado da nossa personalidade, que vai consubstanciar no tipo de casa mental que eu estou fomentando. Daí nós vamos cair naquele velho dilema das sintonias, né? O que é isso? Nós já observamos, sabemos que existem as ondas eletromagnéticas, não é isso? Quem nunca escutou aqui 90 e tantos pontos megahertz? Megahertz é um espaço dimensional de onda. Se eu consigo sintonizar, eu gero que na física nós chamamos de sintonia. Eu estou enxergando a onda na minha sensibilidade de visão? Não estou enxergando, mas eu sei que ela existe. E ela paira no espaço e tempo. Né? Quando eu penso, eu emito essas ondas eletromagnéticas. Ao passo que quando eu percebo uma troca do mesmo campo dimensional, eu consigo estabelecer uma troca. Através de quê? Por exemplo, de uma subjugação mental. Vamos dar um exemplo mais prático, rotineiro. É como se eu tivesse que tomar uma decisão e eu tenho, às vezes, 3 opções. Às vezes uma mais lógica, às vezes uma mais impulsiva, às vezes uma mais do estado de ignorância. Qual que vai falar mais alto? E aí eu fico matutando. E aí? Perdi a paciência. Opa! Mas por que eu perdi a paciência? Porque o reflexo da minha tomada de decisão vai gerar algo negativo para mim? Pode ser que sim, porque às vezes eu estou tomando a decisão pelo impulso agressivo da ignorância. Esse estado de decisão pertence a mim? Não, é algo que me fugiu ao controle momentaneamente por algo aleatório. Então vamos analisar as ações que antecederam essa minha tomada de decisão. Está dentro daquilo que eu tenho como princípio moral? Não. Opa, então vamos começar a desconfiar. Ô, Júnior, mas é muito rápido, eu não tenho essa paciência que você está me falando para tomar a decisão assim. Eu vou ficar pensando 10. Eu sei, é uma questão de hábito. A partir do momento que eu começar a criar esses novos hábitos, essas tomadas de decisões vão começar a acontecer naturalmente. Ao passo que também agia naturalmente quando eu agia pelo instinto da ignorância. Por isso, quando a gente vem fazer um acolhimento fraterno, a gente fala assim, gente, vocês têm às vezes vindo num centro umas 20 vezes, umas 15 vezes. Para quê? Para atingir a raiz do problema, que é o quê? A mudança de comportamento. Não, eu quero ir lá no centro, vou conversar com o espírito, não tem problema nenhum. Gente, tratar a doutrina espírita sem espírito é um paradoxo. E eu tenho certeza que toda entidade, todo espírito, na sua perspectiva evolutiva, ele vai te acolher, ele vai te falar. Né? Mas é novalgina. Só vai baixar a temperatura. Você vai sair daqui com aquele ânimo de ai, que meu Deus, vamos embora, agora eu consigo. Mas vai resolver a resolução do problema? Não, às vezes só vai ter que atingir a raiz do problema. Qual é o fato gerador? Então, dentro disso tudo que eu estou dizendo, é que nós vamos construir nossa percepção para ter essa prudência ou fazer essa ponderação de valor em dizer, será que eu não estou sendo influenciado? Será que essa ansiedade não é algo que está sendo articulado e eu nem estou percebendo como estímulo para que eu perca o equilíbrio da vida?
E pasmem. Pasmem por quê? Na literatura espírita, muito já evidenciado, os espíritos, mesmo que ignorantes, inferiores, eles conseguem, por uma questão de lei natural, não é questão de evolução, eles conseguem manipular as energias, como por exemplo o magnetismo, para fazer as interações diretas conosco. E se é um espírito então que tem uma desavença conosco, por um elo mal resolvido, às vezes nós não tivermos a sapiência de saber convergir a nossa casa mental, nós vamos ficar sujeitos dessas influências. E pode virar, então, uma obsessão. Por que não? Então, antes de saber se é ou não é, nós temos que observar muito os hábitos, nosso perfil. O que eu tenho feito para combater as minhas más inclinações? Acho que a pergunta é essa. Não dói? Dói sair da zona de conforto. Às vezes olhar para uma pessoa que você tem dificuldade de cumprimentar e falar, não, a partir de hoje eu vou cumprimentar essa pessoa. Eu não gosto, eu fico final de semana, eu gosto de ficar em casa vendo. Não, eu vou mudar um pouco minha rotina, eu vou tentar ser útil. Coisa simples, por exemplo, uma perguntinha para vocês, não precisa me responder. Quanto tempo cada um aqui tem se dedicado ao próximo durante a semana? Júnior, o que isso tem a ver com a ansiedade? Tudo. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não tenho tempo para pensar na ociosidade. Porque o problema do próximo, ele é muito maior do que o meu. Ou seja, aquilo que eu tenho hoje como ansiedade, eu faço dela o tamanho que eu quero que ela seja. Na medida em que eu antecipo a gratidão, e percebo que minha vida é muito mais plena do que eu imagino. Por quê? Porque pessoas, às vezes, amanhã não sabem se vai acordar, se tem o que comer, se vai estar viva no plano carnal. Não sabe se vai poder contar com um remédio. Não sabe se vai poder prover a educação de um filho. E aí eu olho para mim, tem uma casa, tem uma família, tem filhos, tem emprego, tem casa própria. Tem inteligência, não tem deficiência às vezes. Opa, que isso? Meu Deus. Essa é boa. É preciso expiar para se redimir? Ou é possível quitar débitos amando a família e aqueles que são... É preciso expiar para se redimir? Ou é possível quitar débitos amando a família e aqueles que são desafios? A resposta objetiva, as duas situações. Por quê? Porque quem não vai pelo amor, dá até um coral, né? Se eu abrir o microfone aqui, vai pela dor. Só que não necessariamente é necessário a dor. Por quê? Porque o amor pode cobrir as multidões de pecados. Então, às vezes, o que não se planta, às vezes, não é necessário colher. Por quê? Porque ao invés de passar pela vieira da expiação ou da prova, você implementa o desejo do amor. Olha que justiça divina fantástica. Só que, como característico do planeta Terra, a maioria de nós vai pelo viés da expiação. E aí, meu irmão? Aí o caminho é de cascalho, é de espinhos. A chegar a momentos em que você vai ter que reordenar a rota, se não voluntariamente, vai ser pelo viés da dor. Aí começa, né? Os problemas, primeiro, psicológicos. Até então, gerar os problemas orgânicos. Como instrumento de lapidação do espírito. Ou já trazem isso em termos de programação.
Né? Como assim? Em outras reencarnações eu vivenciei teoricamente a perspectiva do excesso material. Vamos lá. E, mais uma vez, quis ter a oportunidade, também vim com essa experiência de ter acesso aos bens materiais e fazer diferente. Muito bem. Tem certeza? Sim, porque eu internalizei as informações, o sentido da vida. Beleza. Então, a probabilidade está aqui. Né? Mais uma vez, você vai ser inserido nessa família e terá, então, uma nova oportunidade de escrever sua vida. Pois bem. Aí, então, o espírito reencarna, toma a lucidez da sua reencarnação, depois da adolescência, né? Começa a tomar as suas decisões, prover a sua sentido de vida e, mais uma vez, luxúria, excesso, vaidade, mesmo com a consciência te espetando. Aí desencarna. Desencarna, frustra. Entra em depressão espiritual. Meu Deus! Mais uma vez. Mais uma vez, meu filho. Mas por que vocês não me falam? Nós tentamos te alertar. Mas foi necessário a atribuição do livre-arbítrio para gerar esse campo consciencial de culpa. Para quê? Para que a sua próxima decisão, nessa próxima reencarnação, você concordasse conosco. Envie mais humilde. Tudo bem. Então vamos. Aí, reencarna em famílias humildes, simples. Mas nesse caminho, ele entende o sentido material e entende o sentido da vida. E aí não necessariamente ele vai ter que percorrer todo o viés da pobreza. Porque a espiritualidade conseguiu antecipar a probabilidade do que vai acontecer com ele. Porque ele conseguiu internalizar dentro dele o sentido dos bens materiais. Aí ele vence na vida, de fato fica rico, mas não para ele, para o próximo. Na medida que tudo que ele tem, ele começa a compartilhar. E respondendo àquela pergunta que eu disse, com a consciência tranquila. Obrigado, Jesus. Eu consegui hoje a servir o próximo, no máximo de hora, durante a minha semana. Obrigado. O que é isso? O amor cobrindo a multidão de pecados. Então são exemplos que têm uma conotação. É o quê? Levar o nosso ânimo, elevar a nossa autoestima, gerar injeção de ânimo para sairmos daqui de peito aberto e dizer: eu posso, eu consigo e eu vou concluir. É óbvio que eu vou cair, eu vou chorar, eu vou frustrar, mas se eu não tiver um ímpeto da persistência, da transformação, eu não vou conseguir mudar. E esse é o sentido. É buscar a essência ética de toda instrução intelectual. A mudança que favorece a evolução. Aí? Muito bem, pessoal. É mais esse bate-papo mesmo. E muito foco, né? Foco. A vida é um estalar de olhos. Pelo menos a gente pensa, passou e, meu Deus, o que eu fiz? Ou deixei de fazer, né? Fechou? Muito bom. Muita paz para todos, viu, gente? Jesus abençoe aí, cada um, né? Que assim seja.